Boa noite, meus amigos. Vamos a mais um Evangelho do Lar dessa semana da Sociedade Augusto da Paz. Hoje nós vamos ler o capítulo 27, Pede e obtereis, versículo 9, Ação da prece, transmissão do pensamento. Então vamos à nossa oração de abertura. Meu Deus de amor, Espíritos de luz que nos abençoe e nos protege, Augusto da Paz e amigos mentores, estejam conosco neste momento do Evangelho do Lar. Que a mensagem que iremos ler essa noite sirva de consolo para os corações aflitos, que chegue nos lugares mais escuros, nos corações mais necessitados. Que essas palavras ditas sejam um bálsamo, meu Deus, para aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Então, ação da prece, transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, a qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas a qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é um veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica, de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmite suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é, sobretudo, para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções. Inspira-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura?
Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é mesmo certo que essas misérias são resultado das nossas infrações à lei de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não teremos a ruína, se não quisermos subir mais alto do que podemos. Não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizerdes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos a vingança, e etc. Então, meus amigos, acho que essas palavras vieram sim para acalentar o nosso coração, o nosso pensamento, na verdade, na justiça, na gratidão e nas necessidades, sim, que cada um de nós temos. E a prece é essencial para se conseguir, para se chegar no coração daqueles mais necessitados. Quando pedimos a nós e aos outros, estamos fazendo bem. Se o nosso pedido for de coração, feito por amor, feito por gratidão, feito para o bem, tudo se resolve. Deus aguarda, com certeza, as nossas orações. Então, vamos à nossa prece de encerramento do nosso Evangelho da semana. Meu Deus de amor, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para levar um pouco de amor, um pouco de fé, um pouco de calma e tranquilidade no coração daqueles mais necessitados. Que essas palavras, que as Tuas palavras, tenham chegado a todos aqueles que precisam. Esteja conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Boa noite, amigos.